Tá, então, o Flamengo de olho no mercado, e aí esse mercado aparentemente mais fácil, porque estão falando de um personagem que já fez história com a camisa do Flamengo. Edu Dracena, bom pra quem uma negociação dessa? Bom pro Flamengo, bom pro Paquetá, que teve um momento mais difícil no futebol inglês por conta das acusações de aposta, tudo mais. Te agrada essa movimentação? Acho que é bom pros dois. Pro Flamengo e pro Paquetá também, principalmente um ano de Copa do Mundo, vai estar aqui perto, o Ancelotti vai estar acompanhando. Realmente, se vier essa contratação, o Flamengo com certeza vai ter mais opções no meio de campo, né? Com Jorginho, Saul, Pulgar, agora se realmente vier o Paquetá, De La Cruz. Então, são opções que o Felipe Luiz vai ter para que possa montar a equipe do Flamengo, que vai brigar por todos os títulos realmente que for disputar, porque é um elenco já forte. Você já trazendo um jogador de seleção brasileira, visando aí, indo para a Copa do Mundo, eu acho que vai potencializar muito mais a equipe do Flamengo. Cicinho, quanto te agrada e com quem ele disputa exatamente? Porque o Dracena trouxe uma lista. O Jorginho, eu diria que é quase que intocável. O Saul acabou atuando menos. O De La Cruz é um bom personagem, mas deu uma oscilada. O Pulgar, eu acho que tem um lugar mais fixo nesse meio de campo do Flamengo. É uma briga boa, hein? Não, é uma briga boa e acredito que ele vá mais à frente, assim, ao lado do Arrascaeta. Não dá pra mexer no Arrascaeta, né, irmão? Não, mas o Arrascaeta... Ao lado, ele falou ao lado. Ao lado do Arrascaeta. Então é esse cara que pode auxiliá-lo, né? Porque o Flamengo, apesar de ter esse elenco grandioso que tem, ainda é muito dependente do Arrascaeta, né? Nesses brilhantismos do Arrascaeta. Enfim, você tem um jogador com a qualidade do Paquetá, mas o que me impressiona é o Flamengo, né? Tanto jogador, pra que tá atrás de outro jogador assim, né? Desse nível. Deixa um pouquinho pros outros também, né? Eu acho que Pode escolher, né? O Flamengo pode escolher. Precisa, o Flamengo tá numa situação que ele pode escolher o que fazer, a peça que ele quer. A verdade é que, assim, a forma... acho que tinha 1 bilhão pra gastar o Flamengo, né? Pelo menos que eu ouvi, né? Então, o cara pode escolher. Sim. Agora, tem que escolher com qualidade. É isso, o Paquetá tem qualidade para jogar no Flamengo. Agora, o que preocupa, assim, a gente que está de fora olhando, muita gente para criar, e o gol custa caro. E só o Pedro, né? O Pedro machucou, ficou um tempo fora, só que muita gente chegou, se aproximou e o Flamengo conseguiu os títulos. Mas agora, sim, o Flamengo tem que pensar numa peça para na ausência do Pedro, no caso, ou também até jogar com 2, porque quando jogou com 2 atacantes, na época o Pedro e o Gabigol, ganhou campeonatos com Dorival. Por isso que ele queria o Caio Jorge, né? Por isso que ele queria o Caio Jorge. Aí não conseguiu. Mas o Paquetá é esse jogador também que consegue jogar de costas. E o Paquetá é um jogador mais novo, que a gente debateu aqui na semana passada, né? O Flamengo, no último mercado, trouxe muita experiência. Paquetá tem essa experiência, mas é um menino mais jovem do que essas figuras que chegaram, né? Danilo, Jorginho, Alexandre, um menino que tem mais fôlego. E aí eu tô com vocês, é lá pra frente. Ficaram de olho no Caio Jorge, não deu certo. Com certeza o Flamengo, entendendo essa necessidade, tá se movimentando atrás dessa peça. Mas vem aí com o Paquetá, parece que tudo certo. A gente vai ficar de olho lá no Flamengo se confirma ou não. Mas um bom nome, já tem um entendimento com a nação, né? Já conhece, né? Esse movimento começa, dessa vez, por parte do atleta, né? Ele deseja voltar ao futebol brasileiro, quer sair da Inglaterra, e aí o Flamengo se propõe a pagar até 40 milhões de euros para contar com o Lucas Paquetá, que tem 28 anos. Havia uma especulação sobre o interesse do Tottenham, que alguns veículos na Inglaterra até estavam dizendo que não procedia, contrataram também o Gallagher, né? Então... contratação de outro jogador para o setor de meio campo não parece fazer sentido agora o Tottenham tentar o Paquetá. E a grande questão é que o West Ham está numa situação difícil no campeonato inglês, muito ameaçado de rebaixamento, está 7 pontos atrás do último time que não seria rebaixado hoje, que é o Nottingham Forest. Ele é o primeiro dos 3 que a priori serão rebaixados, West Ham, Burnley e Wolverhampton, e precisa do jogador, né, para tentar escapar da queda para a segunda divisão. É um impasse, né? No meio do ano, acho que essa negociação ela seria muito mais viável. O Flamengo está tentando para agora. Acho bem difícil agora. Bem difícil mesmo por conta da situação do time. Acredito que a tendência seja o Paquetá ficar por lá até o final do campeonato, até maio. E aí, maio, pode até deixar um negócio já amarrado, né? Para maio se concretizar e ele deixar o clube inglês. Na Inglaterra fala-se de pedidas acima dos 40 milhões, uns falam 45, outros falam 50, enfim. O Flamengo deve chegar até 40, se caso, né, cheguem a um acordo, mas é um negócio que
tem grande chance de acontecer, especialmente pelo desejo do jogador. A não ser que apareça algum fato novo aí, né? Um monte de ideia, alguma proposta milionária da Arábia, essas coisas que às vezes acontecem no futebol. Mais informações envolvendo Flamengo, Lucas Paquetá. Já adianto logo, isso vai se tornar novela, tá? Antes que você reclame. Tudo no Flamengo se torna novela. Sim, estamos falando de uma contratação, gente, absurda caso aconteça. Então, requer tempo, requer paciência do Flamengo. Na antiga gestão a gente diria gelo no sangue, mas nessa gestão é paciência, profissionalismo e paciência, porque não vai ser fácil convencer o West Ham a vender o Lucas Paquetá. Lembrando, só para contextualizar aqui, a primeira proposta do Flamengo, 30 milhões de euros mais 5 milhões de euros em metas, tá? Então, de valor fixo seria 192 milhões de reais que o Flamengo toparia pagar ao West Ham. Porém, o West Ham recusou, como a gente mencionou no último vídeo, e agora eu apurei o valor exato que o West Ham deseja para vender Lucas Paquetá. 42 milhões e meio de libras. E lembrando que a libra é mais valorizada que o euro, então convertendo daria quase 310 milhões de reais. O Flamengo, óbvio, não vai pagar isso na pedida do West Ham. O Flamengo vai continuar negociando com o West Ham. Por que o Flamengo confia na contratação do Lucas Paquetá? Pelo motivo principal. O Lucas Paquetá quer voltar ao Flamengo. Não tem isso de ele quer sair do West Ham. Ele quer sair da Europa, ele quer voltar ao futebol brasileiro. E é extremamente justo. Um jogador que está há 8 anos na Europa, performando em altíssimo nível. Passou pelo Milan, embora não tenha sido uma grande passagem pelo Milan. Passou pelo Lyon, foi uma grande passagem. E pelo West Ham também está sendo uma grande passagem, embora o West Ham esteja nessa temporada brigando para não ser rebaixado. Mas, antes daquela polêmica envolvendo, você sabe, o assunto fora de campo, o Lucas Paquetá estava próximo de ser vendido ao Manchester City, a pedido, nada mais, nada menos, Pepe Guardiola. Então, depois daquela confusão toda, que felizmente ele acabou comprovando que não tinha participação em nada, ele acabou jogando e não foi para o Manchester City. Então, vamos lá, resumo da ópera. Hoje, o West Ham quer cerca de 310 milhões de reais. Porque eu estou botando aqui em real, estou convertendo em real. O Flamengo, na primeira proposta, ofereceu 192 milhões de reais. Nossa, a diferença é grande. Sim, e por que o Flamengo aposta? Primeiro, tem um super desejo do Lucas Paquetá em jogar no Flamengo, voltar a ser feliz no Flamengo. Outra questão também, o Lucas Paquetá tem um contrato que acaba no meio do ano que vem. Ou seja, essa é a última janela do meio do ano que o West Ham terá a oportunidade de vender Lucas Paquetá por cifras altas. Porque depois não faz nenhum sentido um clube oferecer cifras altas, sendo que o contrato dele vai estar acabando e ele vai ficar livre no mercado. Outro ponto que ajuda o Flamengo, o West Ham pode ser rebaixado. Se o West Ham for rebaixado, automaticamente o West Ham vai ser obrigado a diminuir sua folha salarial, a se desfazer de jogadores. E o Lucas Paquetá, que quer deixar o West Ham e já verbalizou isso à diretoria do clube inglês, obviamente vai deixar. E aí o Flamengo vai aproveitar o momento e vai dar o bote no West Ham. Eu acho o seguinte, nossa, será que vale a pena esperar o Lucas Paquetá até o meio do ano? Vale e muito. Seria uma contratação absurda. Outro ponto, vai demorar para ter uma decisão. O Flamengo continua tendo o ok dos empresários que estão confiantes. O Flamengo continua tendo o ok do Lucas Paquetá e vai continuar insistindo. Reuniões vão acontecer nos próximos dias. Então, tenha paciência, torcedor, porque esse assunto, de fato, vai nos render muitos vídeos por aqui. E eu entendo a ansiedade de vocês, porque eu, entre aspas, já estive do outro lado, consumia, mas na minha época era jornal Lance, eu ficava comprando jornal todo santo dia para ver se algum jogador iria pintar no Flamengo, ainda mais um jogador dessa magnitude, uma contratação dessa magnitude. Um atleta de altíssimo nível, com só 28 anos, e que chegaria no Flamengo para escolher camisa, jogar onde ele quiser, um jogador extremamente polivalente, uma contratação absurda se o Flamengo conseguir. Mas vai demorar.